todos que acompanham a Rádio Plural e estão acompanhando a nossa cobertura das eleições para a reitoria da UFOP a partir de 2025. Hoje conversamos com a Chapa 1, a UFOP Que Somos e Desejamos, que é composta por Kátia Gardênia Henrique da Rocha, candidata a reitora, e José Alberto Naves Cocota Júnior, candidato a vice. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, sejam muito bem-vindos e podem ficar à vontade. Ok. Eu sou a Kátia Gardênia, candidata a reitora da UFOP pela Chapa 1. Nós estamos aqui hoje para esse bate-papo e é um prazer imenso poder recebê-las aqui para essa conversa. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, a minha carreira profissional iniciou lá atrás como professora alfabetizadora na minha cidade natal, que é Janaúba, no norte de Minas. Sou egresso Meu nome é Cocota, sou egresso da Universidade Federal de Ouro Preto, formei em 2005 na primeira turma de Engenharia de Controle e Automação. Enquanto estudante, tive a oportunidade de participar ativamente na política estudantil como vice-presidente e presidente da escola, presidente do centro acadêmico. Posteriormente, trabalhei na iniciativa privada, também no Ministério das Cidades, que é administração direta. Hoje retornei em 2012 como professor aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e desde então tive a oportunidade de passar em diversos cargos dentro da Escola de Minas, desde coordenação de curso de graduação, pós-graduação e desde 2021 estou como diretor da Escola de Minas. Certo, então gente, vou começar com as perguntas. A primeira, como vocês se posicionam em relação à atual reitoria? Na opinião da chapa de vocês, quais foram os principais acertos e quais foram os erros da gestão da Cláudia e do Emílio? Bem, em relação a esse posicionamento, para mim é muito claro algumas questões. Eu entendo que a Cláudia, ela desenvolveu o trabalho da melhor forma que ela acreditou e que ela conseguiu fazer, diante de um período que nós tivemos de pandemia e outras demandas da própria universidade, como questões de várias auditorias que passamos. Entendo também que a gestão ela deixou a desejar no que diz respeito ao diálogo com a comunidade ufopiana. Esse que eu considero o principal ponto e é um ponto que a gente vem trabalhando juntos já há mais tempo, a importância do diálogo, a importância da escuta, a importância da construção coletiva de todo o processo de ensino-aprendizagem, de todo o processo que envolva o ensino, a pesquisa e a extensão. Em relação à administração atual, nós precisamos aprimorar. Primeiro, ter uma administração que seja acessível às pessoas, com diálogo muito próximo de todos os segmentos, seja ele estudantil, seja ele do técnico ou docente, uma administração aberta ao diálogo e construção em conjunto com engajamento das pessoas de políticas que sejam voltadas para a melhoria de nossa universidade. E aí, nesse sentido, a gente vê como uma necessidade urgente a valorização dos nossos servidores, sejam eles técnicos ou docentes. Tanto é que, para isso, nós trazemos como eixo principal... Tanto é que, para isso, nós trazemos como eixo principal a valorização da saúde e bem-estar das pessoas e, dentre outros 11 eixos que estão propostos na carta do programa, eles têm uma ligação no sentido de construir isso, que é, a partir de uma política para valorização estudantil, docente, técnico, aprimorar o apoio psicológico a toda a nossa comunidade, oportunizar o crescimento e a participação de nossos técnicos administrativos que têm uma capacitação como mestres, doutores, uma experiência laboral para que se possam estar em cargos de gestão da universidade.
que a gente tem visto que foi ausente ao longo aí dessas 2 últimas gestões. Então a gente tem que aproveitar o nosso potencial e buscar essa valorização de nossos técnicos. E um ponto principal que a gente traz na Carta Programa, que tem relação com a saúde e bem-estar das pessoas, é a questão da infraestrutura. Nós precisamos dar um olhar para a manutenção preventiva e corretiva de nossas edificações, justamente para a gente poder ter um ambiente propício e saudável para as relações de trabalho, seja desenvolvida pelos técnicos, docentes ou estudantes que vêm para a universidade. A gente não pode continuar com uma situação em quando você vem para uma sala de aula, você tem uma água caindo em cima de uma mesa de trabalho ou em cima de um computador, ou você não tem um quadro branco que pode ser utilizado, bem como a ausência de itens básicos, como pincéis, para a gente poder desenvolver as atividades de docência. Nós temos que ter esse cuidado com o diálogo, tanto com estudantes, com técnicos administrativos, com docentes, com terceirizados e também com os anistiados. Essas pessoas que constroem a universidade que somos. Então, gente, a segunda pergunta é sobre o preço do restaurante universitário. Ele teve um aumento considerável desde 2019, quando foi R$ 3,00 o valor da refeição, aí passou para R$ 5,55 e agora está R$ 7,06, né? E, é o segundo mais caro do estado, fica só atrás da Universidade Federal de Alfenas. Então, a redução do preço do RU é uma das demandas da comunidade acadêmica. E eu queria saber de que forma vocês vão reduzir o valor da refeição e tornar mais acessível, principalmente para aqueles estudantes que não têm acesso às bolsas de auxílio que a UFOP dá. Bem, essa pergunta é muito interessante que você trouxe aí para a gente, porque a gente precisa discutir esse assunto, que é um assunto muito sério e que acaba comprometendo também a permanência do estudante na UFOP. Entendemos que é necessário rever urgentemente esses valores que hoje são cobrados. Por quê? Porque esse valor cobrado dessa forma, ele traz para a gente uma situação onde há um desestímulo do estudante permanecer na UFOP. Nós temos clareza da necessidade de fortalecer as políticas de permanência. Dentre essas políticas, uma das que a gente considera mais importante é essa questão que perpassa pelo restaurante universitário, pelo valor cobrado. E a gente tem, sim, inclusive na nossa carta programa já prevista, esse compromisso que a gente vai buscar esse valor, reduzir o valor do restaurante universitário por considerarmos fundamental dentro da política de permanência do estudante na universidade. Além disso, a gente tem uma outra preocupação, não apenas com o valor, mas também com a qualidade dos alimentos que são ofertados e a quantidade. Como que está essa quantidade? A demanda está sendo atendida? Pelo pouco que nós andamos e conversamos com estudantes nos diferentes campos da UFOP, infelizmente, a gente percebe que a demanda não está sendo atendida, que há dias que não há o alimento, né? Não há, por exemplo, o jantar, ele acaba antes das filas e isso é algo muito sério. Em relação a como faremos, nós estamos já estudando, verificando todas as possibilidades e a gente tem conversado de perto também com outras universidades sobre o assunto, não somente em Minas Gerais, mas as universidades federais que a gente tem tido contato. Esse é um tema muito caro para nós em relação ao valor que está sendo cobrado do RU. Isso, nós trazemos na carta programa a redução do valor que é cobrado, que foi feito nessa atual gestão, teve esse acréscimo em relação ao valor. Como é uma refeição que é subsidiada pela universidade, é um ato que é decidido pela própria pró-reitoria de planejamento, a reitoria. Então, desse modo, nós temos um compromisso de revisar esse valor para que se tenha um valor mais acessível para todos e todas da universidade.
Um outro ponto que nós trazemos também é o nosso compromisso com o restabelecimento do funcionamento do restaurante do Remop no Centro Histórico, justamente para poder minimizar aqui as filas e assistir melhor os nossos estudantes, técnicos e docentes que exercem suas atividades no Centro Histórico ou residem por lá. Que nós trazemos também para poder agregar, retomar ações culturais. No passado a gente tinha apresentações de música, apresentações artísticas na fila do restaurante, justamente para ser um ambiente mais humanizado, mais descontraído. E gostaria também de reforçar a fala da professora Kátia, que nós temos que ter uma fiscalização efetiva para minimizar essas ocorrências de faltas de itens numa refeição, porque isso gera uma insegurança com os nossos estudantes e tem muitos que não têm uma outra oportunidade de refeição para além da que é ofertada no nosso restaurante universitário. Próxima pergunta é uma questão voltada para as moradias estudantis, que enfrentam problemas estruturais e de manutenção, tanto em Mariana, quanto em Ouro Preto, quanto em João Molevade. E queria saber como vocês entendem o debate sobre inclusão e combate às desigualdades na UFOP, sendo que algumas repúblicas federais ficam em casarões adquiridos pela própria universidade, mas que não têm um critério socioeconômico. Então, como vocês propõem essa inclusão, sendo que, de um lado, tem um estudante que não precisa desse tipo de auxílio e vive em casa, que é uma moradia da universidade, mas que precisam conviver com dificuldades como infiltração, roubo, falta de água e eletrodomésticos nas moradias em Mariana, por exemplo? Bem, em relação a essa questão, que também é uma questão muito séria, nós tivemos ontem mesmo conhecendo a moradia lá em Mariana. E para nós foi surpresa saber que os estudantes, os moradores, as moradoras ali daquelas moradias estavam há mais de 2 semanas sem água. Isso para a gente é inimaginável. Inimaginável porque, para mim pessoalmente, quando eu penso em falta de água, eu me remeto ao Vale de Jequitinhonha, onde eu morei um período que não tinha água, mas eram situações bem diferentes. Nós nos preocupamos e nos preocupamos muito com essas questões. Precisamos e trouxemos também na nossa carta-programa esse cuidado que a gente tem que ter com essa infraestrutura, com esse cuidado em relação ao básico que tem que se ter em uma moradia estudantil. Eu até brinco, falo que o Cocota ele me complementa nesse sentido. Como ex-morador de república, ele sabe muito bem quais são os transtornos, os desafios que nós temos pela frente. Além disso, dessa questão da infraestrutura, que a gente considera que é necessário essa revisão inicial de todas essas moradias, nós percebemos pela sua pergunta e a questão da revisão também da política de acesso a essas moradias. Como que é esse acesso hoje? Nós então teremos que fazer essa revisão, aprimorar esse regramento que tem destinado aí ao acesso às moradias estudantis, porque entendemos que é fundamental que as pessoas que hoje não têm condição, que as pessoas que vêm para a Universidade Federal de Ouro Preto possam ter acesso à moradia, para garantir a sua permanência. Então, nós temos aí questões muito sérias, questão da alimentação, questão da moradia, que isso a gente já traz na nossa carta-programa, o desenvolvimento de políticas e o aprimoramento das que já existem, para que a gente possa atender efetivamente essas pessoas, esses estudantes, todos e todas que estão aí, que vêm para a UFOP, para garantir a sua permanência de forma digna, de forma a que eles consigam concluir o seu curso tranquilamente, sem nenhum tipo de empecilho no que diz respeito à falta de moradia, no que diz respeito à falta de condições dignas para se manter na UFOP. Nós temos, no caso de Ouro Preto,
a única das 3 cidades campus, né? Nós temos a opção aí tanto da moradia socioeconômica, são os critérios, tem os editais, são estabelecidos pela praça, e nós temos as repúblicas federais, parte delas é no centro histórico. O nosso foco, sempre foi muito claro, que o investimento seja voltado sempre às moradias socioeconômicas. Em relação às repúblicas federais, eles têm política de autogestão e é necessário, porque a universidade mesmo não tem recurso para manutenção dessas edificações, nem tem braço em relação a isso. Mas nós precisamos aprimorar no sentido de dar oportunidade. Por que eu digo isso? Principalmente as repúblicas federais que estão no centro, nós temos dificuldade que acabam inviabilizando uma maior ocupação, como o transporte, que aqui em Ouro Preto não é gratuito para os estudantes, então tem que ter uma parceria junto da prefeitura, do legislativo, que a gente possa avançar nessa matéria, transporte gratuito estudantil. Da mesma forma, a retomada do REMOP no centro histórico. E uma outra questão que é necessária ser discutida de forma muito próxima com a prefeitura é a questão do valor cobrado pela água. A gente tem um caso em que estudantes com menor vulnerabilidade socioeconômica têm dificuldade de se manter nesses casarões justamente pelo custo da água. Agora, sobre saúde mental na UFOP. A saúde mental é uma questão super importante para a universidade também, é claro, especialmente levando em conta as campanhas esse mês de Setembro Amarelo e a de saúde e bem-estar que a UFOP promove. Aí muitos estudantes e funcionários daqui da UFOP enfrentam problemas como ansiedade, burnout, depressão e outros transtornos. E para lidar com esses transtornos, a UFOP disponibiliza uma profissional de psicologia num preço mais acessível. De que forma é possível ampliar esse programa ou então aprimorar esse programa para tornar ainda mais acessível aos estudantes e aos funcionários da universidade? Bem, essa questão da saúde mental nos toca muito, é uma preocupação geral e eu entendo, como pessoa. E aí, nesse sentido, nós, enquanto coletivo, na construção da nossa carta-programa, nós tivemos aí esse tópico específico como sendo considerado um dos principais tópicos que a gente perpassa a nossa carta toda pelo eixo, pela questão da saúde mental e da saúde também física. Em relação a esse sentimento da saúde mental, a gente entende que da forma como está não pode ficar. A gente pretende ampliar o atendimento. E de que forma que isso é possível? A partir das parcerias junto à prefeitura, no sentido de ampliar a quantidade de atendimentos no centro de saúde. Não é possível para que uma pessoa se cuide, que se trate de saúde mental, ter apenas 2 ou 3 encontros para uma terapia. A gente sabe que isso é muito pouco e não dá resultado. A gente pretende sim atender à demanda buscando parcerias, auxílio, apoio, convênios, e isso vai ser uma construção coletiva. A construção coletiva porque é um adoecimento da própria sociedade, da comunidade ufopiana. Esse cuidado, esse foco, ele terá que ser dado logo de início. Nós tivemos vários episódios, nós temos a questão do adoecimento muito próximo. Então, buscaremos e é possível através dessas parcerias. Na verdade, são vários fatores que levam ao adoecimento de toda a comunidade. Então, a primeira questão, a gente precisa ter uma reitoria mais aberta às pessoas, mais aberta ao diálogo, que seja acessível. Com essa mudança, a gente já começa a alterar o ambiente ufopiano, no sentido da pessoa se sentir mais segura, de buscar um apoio. E como nós trazemos nossa carta-programa, é imperativo que a próxima gestão amplie o apoio psicológico. Como a professora Kátia muito bem falou, nem que seja por meio de convênio com outras escolas que possuem curso de psicologia, seja fortalecendo essas parcerias com as prefeituras de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, para
poder ter um apoio que atenda a nossa demanda estudantil. Em relação aos técnicos, nós temos disponível uma psicóloga que atende. Nós também podemos buscar parcerias junto às cidades no sentido de ampliar esse atendimento. Mas antes mesmo do atendimento, a gente precisa ter canais de comunicações para você ter ouvidorias fortalecidas, bem como a gente possa ter canais de atendimento direto para cada um dos segmentos, no sentido de acolher as demandas. E também da mesma forma, você ter áreas, grupos de mediação de conflitos para evitar que isso acabe se acumulando ao longo do tempo. Um outro ponto também que a gente tem que pensar, hoje nós temos um calendário acadêmico, praticamente são 3 semestres no ano. Será que está sendo saudável para os nossos estudantes, para os nossos técnicos e docentes? Então nós precisamos repensar muito bem as políticas que são promovidas pela universidade para que a gente tenha uma melhor saúde mental de todos os nossos segmentos. Uma outra questão é proporcionar e valorizar o esporte junto a toda a nossa comunidade. Certo, obrigada. Próxima questão sobre o combate ao assédio na UFOP. Todo mundo sabe que o assédio é um problema assim, da sociedade brasileira mesmo. E trazendo mais para perto da gente, a UFOP apresentou desde janeiro desse ano um total de 4 manifestações sobre casos de assédio e 2 estão ainda em análise. A questão é como lidar com o assédio sexual na UFOP. Eu gostaria de perguntar se, caso a chapa de vocês seja eleita, como ela vai trabalhar a questão do posicionamento da UFOP em casos de assédio e abuso sexual? Bem, é um assunto muito desafiador. A questão do assédio para nós, para a nossa chapa, somos a chapa 1, é algo que a gente tem que parar, analisar, porque a gente entende que isso é reflexo da sociedade que a gente está. Nesse sentido, assédio para nós é crime, tanto o assédio moral como qualquer tipo de assédio é entendido pela nossa chapa como crime. O que a gente pretende é aprimorar as políticas para evitar esse assédio, né? Para evitar que isso aconteça. E de que forma? Que neste momento dessas políticas a gente possa ter palestras, seminários para discutir esse assunto, no intuito que as pessoas que hoje são assediadas possam até compreender que estão sendo assediadas. O que eu considero mais difícil, principalmente mulheres, a gente acaba escutando algumas coisas que muitas vezes a gente pensa, será que é isso mesmo? Não, a gente tem que ter essa condição de reconhecer que ali está o assédio, que seja ou de forma explícita ou de forma velada, que a gente possa identificar e que a gente possa ter uma rede de apoio para realizar esse apoio, que as pessoas que hoje são assediadas, que elas possam encontrar esse apoio, que elas não precisem ficar silenciadas. O que eu considero mais sério é que, além das pessoas ficarem silenciadas, muitas vezes é uma dupla violência. O fato de não conseguir falar e a outra que, quando fala, não consegue um apoio. Então, essa é uma temática que a gente já tem discutido na nossa chapa, já tem discutido com a nossa equipe para como desenvolver a partir de fortalecimento da ouvidoria, a partir desses seminários, dessas palestras, a partir de uma rede de apoio para escuta atenta. E um detalhe, para além disso, que essas pessoas, esses criminosos, assediadores, respondam de forma como é previsto na legislação. A gente tem total preocupação para ter esse atendimento, para que aquelas pessoas que são assediadas, não precisam se silenciar,
que elas possam falar, que elas sejam ouvidas e com certeza serão acolhidas. Nós temos, além desde o acolhimento dos servidores, dos nossos estudantes, essa orientação em relação a esses tipos de crime, justamente para evitar que isso acabe acontecendo. Nós temos que fortalecer nossas ouvidorias. Nós temos a ouvidoria feminina, por exemplo, que hoje as bolsistas, elas são mantidas pela Prefeitura de Ouro Preto. Nós sabemos que a ouvidoria feminina é uma referência, mas nós temos que dar o melhor apoio pela Universidade Federal de Ouro Preto, até mesmo proporcionando bolsistas a partir de recursos próprios, para que a gente tenha uma ouvidoria mais atuante, mais acolhedora, para apoiar os casos de denúncia. Certo, gente, muito obrigada. Então, o ano de 2024 foi marcado, entre outras coisas, por 2 greves nacionais, a dos professores e a dos técnicos administrativos. Ao mesmo tempo que essas greves evidenciaram as demandas dessas 2 classes, ao mesmo tempo impactou na comunidade estudantil, com o período de aulas irregular. E qual é a leitura de vocês sobre a greve e quais ideias vocês propõem para os técnicos administrativos e para os professores? Nós, a Chapa 1, entende que as greves são movimentos legítimos de todo trabalhador. E partindo desse pressuposto, entendemos ainda que elas são necessárias para conquistas e avanços dentro daquilo que é previsto para os trabalhos, para a valorização de uma categoria. Aqui na UFOP nós tivemos essas greves, mas esse cuidado em relação ao estudante, eu acho que é necessário e é nesse ponto que nos toca, é nesse ponto que a Chapa 1 entende que possa melhorar. Fazer esse acompanhamento, por exemplo, dos estudantes que não tiveram condição de retornar para a sua casa durante um período de greve, fazer esse acolhimento, olhar em que medida que esse estudante poderia ser acolhido em períodos como esse, porque esses períodos eles são necessários para a gente avançar e conseguir aí, num contexto que a gente encontra na questão do ensino superior, da precarização e da questão mesmo da estrutura que nós estamos vivendo hoje de contingenciamento cada vez maiores para as instituições federais. O que a gente busca na questão da greve é esse cuidado e a revisão do calendário, quando nós temos aí o retorno, que esse calendário possa ser construído juntamente com os representantes da comunidade estudantil, para que a gente tente minimizar. A gente sabe que prejudica em algum sentido, em alguns aspectos o estudante, mas que a gente possa minimizar através da construção, por exemplo, de um calendário conjunto, da escuta, juntamente com os estudantes. Isso só vai ser possível com um diálogo muito próximo junto aos sindicatos docentes e técnicos, justamente para acolhimento dessas demandas e defesa junto ao Executivo e Legislativo para a promoção dessas reivindicações e até mesmo para poder assistir na celeridade dessas negociações. É importantíssimo a reitoria presente em Brasília levar as pautas de nossos técnicos, nossos docentes, como, por exemplo, nós temos uma relação docente, número de docentes em relação a técnicos, que hoje é o dobro do FMG. Então, como é que a gente vai sustentar uma universidade se a gente tem um número tão pequeno de técnicos hoje para assistir no laboratório, para assistir nas secretarias, para assistir no dia a dia do funcionamento de toda a universidade, em todos os setores, seja a parte administrativa ou acadêmica. Nesse sentido, acaba resultando no quê? No adoecimento, as pessoas estão sobrecarregadas e a gente não consegue entregar com aquela qualidade esperada por toda a comunidade o nosso tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Nós temos colegas docentes, por exemplo, que estão assumindo atribuições de técnicos porque nós não temos um técnico na secretaria, por exemplo, ou eventualmente até mesmo a preparação de uma aula prática. O docente precisa preparar toda a aula prática, concluir e fechar aquele laboratório, porque nós não temos um número mínimo para que se tenha uma qualidade das nossas atividades realizadas de técnicos. É urgente a gente mudar essa realidade. Então, o nosso compromisso, tanto meu e da Kátia, é, junto ao governo federal legislativo, nós levarmos as demandas,
que são pleiteadas pela SUFOP e pela DUFOP, para a gente possa ter uma melhor universidade para todos, todas e todos. Certo, obrigada. Então, existem demandas voltadas para o aumento no quantitativo de técnicos administrativos, igual você pontuou agora há pouco, para melhorar a qualidade do serviço prestado e fornecer mais suporte para as atividades acadêmicas aqui na UFOP. Quais medidas vocês pretendem tomar em relação a essa demanda dos técnicos? Em relação à demanda, dos técnicos, de aumentar o quantitativo de técnicos administrativos na UFOP, a gente entende que é primordial fazermos uma busca mais ativa em Brasília, ter uma proximidade maior em Brasília, uma proximidade maior do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para que a gente possa levar as nossas demandas e ser atendidos. Além disso, nós temos uma situação peculiar, porque nós temos um número muito grande de cargos que foram extintos e de cargos que estão suspensos e que é necessário a gente fazer essa negociação. E essa negociação, ela só é possível se tivermos e se a gente for em Brasília fazer essa negociação, que é uma negociação que a gente trata como negociação de bancada, que é uma negociação direta no MEC para a reposição desses cargos. É imperativo essa mudança e nós costumamos a dizer que a próxima gestão tem que fazer uma virada de chave nessa questão. Ela tem que deixar de ser reativa e passar a ser proativa. Então é de extrema importância essa negociação, seja junto à nossa bancada de senadores e deputados, seja da mesma forma junto ao Poder Executivo, nos ministérios, que possam nos assistir numa mudança da nossa realidade. Da forma que nós estamos hoje já está ruim. E para os próximos anos tende a piorar, porque nós temos aproximadamente uns 200 cargos de técnicos que são de vagas que são extintas esses cargos. Uma vez aposentando esses nossos colegas técnicos, não existe nenhuma previsão de reposição, justamente em função da extinção desses cargos. Então nós precisamos negociar e apresentar, olha, qual é a realidade nossa da UFOP frente às outras universidades, justamente para que a gente possa ter uma universidade melhor, a gente possa ter mais técnicos nos atendendo de melhor qualidade junto às atividades laborais, sejam elas voltadas para ensino, pesquisa ou extensão. E além disso, o que a gente entende que é importante? No sentido de ter um diálogo mais próximo, a gente mudar a realidade da nossa universidade junto a essa questão de buscar sempre de forma ativa a valorização, para que se tenha um melhor engajamento de nossos colegas técnicos no dia a dia do trabalho que está sendo realizado aqui. Agora, existe um problema recorrente relatado pelos institutos ligado à falta de verba, manutenção, equipamentos e manutenção da estrutura da UFOP. E a UFOP recebeu 60 milhões de reais através do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Educação, e que está destinado para dar continuidade a um projeto do campus em Ipatinga. Qual que é a viabilidade desse projeto e por que ele tem prioridade sobre os outros campi que a gente já tem? Tá. Bem, em relação a isso, as questões que hoje nós temos de dificuldade de manutenção das unidades acadêmicas, de todos os setores administrativos na UFOP, que está ligado diretamente à questão do recurso para a infraestrutura. Nós temos pontos que a gente considera muito relevante. Sabemos que é a matriz OCC, que mantém, que é o dinheiro, o recurso que vem do MEC para a universidade, por si só não dá conta de atender tantas as demandas. Isso porque a matriz, ela já vem de forma amarrada. Parte desse recurso já vem destinado a gastos específicos, como, por exemplo, pagamentos de pessoal. Então, quando a gente termina de
fazer todo o pagamento, o que sobra é muito pouco. Tendo ciência disso, é que a gente tem e pretende implementar uma política de busca ativa de parcerias, de convênios e também a questão da reitoria mais em Brasília, voltada juntamente com o poder executivo e o legislativo. Temos ciência de várias outras instituições federais que conseguem, através de emendas parlamentares, sustentar, revitalizar e se manter ao longo do ano, de forma a atender toda essa demanda. Nós aqui hoje na UFOP, nós não temos essa questão desse dinheiro, dessa busca ativa em Brasília, e a gente entende que é necessário a gente rever, colocar um representante mesmo, que seja, mesmo estando nós, eu como reitora, o Cocota como vice-reitor, diretamente em Brasília, mas é interessante que a gente possa abrir a possibilidade de manter um representante direto no dia a dia em Brasília, como outras instituições fazem, porque nós já temos vários exemplos de instituições que mantêm dessa forma e que conseguem, por exemplo, emenda parlamentar que ajuda na questão do esporte, emenda parlamentar que ajuda na questão do desenvolvimento da ciência e da tecnologia dentro das unidades. Então, tudo isso é uma forma da gente captar recurso. Vai ser fundamental essa captação de recurso durante a nossa gestão. E complementando a fala, existe uma expectativa, como você falou, do PAC para a educação. Ainda de fato não recebemos, não existe ainda nenhum plano em relação a isso, como vai ser aplicado. A gente entende que tem que priorizar a melhoria dos campos da UFOP. Isso é primordial. Então nós temos uma série de problemas que são rotineiros, são corriqueiros, que é a manutenção, a falta da manutenção preventiva e a dificuldade hoje de realizar a manutenção corretiva. E aí nesse sentido nós precisamos aprimorar os contratos que existem, justamente para quando chegar com projetos, com um planejamento de como fazer essa aplicação, captar esses recursos em Brasília, como outras universidades já o fazem, estão numa realidade muito distante de nós aqui em Ouro Preto. A gente acha como fundamental a gente chegar num ambiente que tem uma edificação saudável, que você não tenha uma goteira em cima de uma mesa, que você não tenha uma dificuldade em relação à segurança, que faltam câmeras no campus, iluminação, melhorar nas unidades acadêmicas e administrativas, justamente para promover um ambiente mais saudável e mais humanizado para todos. Obrigada. Ainda sobre a questão orçamentária, a gente teve também um corte de verbas destinadas às universidades federais. E sobre isso, também tem uma discrepância nas bolsas acadêmicas na UFOP. Então, queria perguntar mais sobre a questão das bolsas, se há perspectiva de aumento no valor das bolsas acadêmicas em todas as suas variações, e se não, como se dará a gestão desse recurso? Bem, em relação aos valores, das bolsas, a gente entende sim que é necessário fazer um estudo, um mapeamento sobre esses valores e fazer uma revisão. Consideramos que para um estudante que recebe uma bolsa aí dos seus 300, tem de todos os valores, desde R$400, vai mudando, tem de 550 e dependendo, ainda nós temos uma outra situação que são bolsas que é mantidas, por exemplo, pela Fundação Gossex, que é um valor mais alto, que é de R$700. A gente entende sim que é necessária essa revisão, mas antes mesmo de pensarmos na revisão, a gente tem que ter clareza do que efetivamente está acontecendo, de que forma que essas bolsas estão sendo distribuídas, de uma política clara de transparência, para que a gente consiga, a partir dessa análise, desse estudo, verificar como melhorar de forma isonômica os valores dessas bolsas, porque isso é necessário que a gente amplie. Vai passar aí diretamente sobre a questão que a gente falou em um outro momento, da questão da permanência.
São valores como esses de bolsa que ajudam a manter o estudante na UFOP. Essa é uma preocupação. Entra no que a gente considera o nosso um pacote de políticas robustas voltada para a questão da permanência, para garantir a permanência do estudante na UFOP. Dessa forma, nós estaremos também combatendo a evasão. Nós precisamos ampliar a assistência estudantil, seja por meio de captação de recursos, até mesmo emenda parlamentar a gente consegue, porque tem de investimento e custeio, justamente para melhor atender o nosso público. Hoje nós temos aí a lei de cotas, então 50% de nossos estudantes, em geral, eles têm uma certa carência, então a universidade ela precisa ser mais séria, até mesmo na avaliação desses ingressantes dentro da universidade. Tem vários casos que existe às vezes uma dificuldade de entrega de documentação, então acho que cada caso tem que ter sua atenção, tem sua particularidade, no sentido de dar uma maior celeridade e para que esses alunos que mais necessitam de um apoio, de uma assistência estudantil, sejam contemplados. Então, dentro do universo de bolsas, a nossa prioridade é voltada para a assistência estudantil, justamente para poder assistir os estudantes nessa permanência aqui ao longo da sua jornada, que isso tem tudo a ver também com a questão de saúde mental, porque a insegurança de poder ou não eventualmente se alimentar, poder ou não comprar algum item de maior necessidade naquele momento, acaba gerando uma insegurança que atrapalha o próprio estudo dele durante o período que está aqui. E em relação às bolsas também a gente tem algumas diferenças que a gente tem que buscar aprimorar. Por exemplo, as bolsas voltadas para o PROEX, que são de ações extensionistas, elas não contemplam todo ano, né? Que é aquele período de 12 meses, ela é para um período mais curto. Por que assim? Por que a gente não pode revisar até mesmo esses valores para se equiparar com outras bolsas de iniciação científica? Então a gente precisa ter uma administração que tenha esse olhar plural de toda a nossa universidade, justamente para poder implementar bolsas que tenham valores mais homogêneos, que contemple todo aquele período daquela atividade ser desenvolvida, para que se traga segurança para os trabalhos que são realizados aí junto com os nossos estudantes. Certo, obrigada. Puxando como um gancho a questão das cotas que Cocota citou, de acordo com o jornal Brasil de Fato, no nosso país, só 0,3% dos estudantes de instituições federais se identificam como pessoas transgêneras, segundo um estudo feito pela UFRJ em 2018. A UFOP é uma das universidades públicas que ainda não implantou a cota para as pessoas trans no processo seletivo. Então, de que forma vocês pretendem incluir e tornar a UFOP mais acessível para essa comunidade transgênera? Bem, em relação a isso, a UFOP hoje, ela utiliza o que é previsto na legislação, né? Na questão da lei de cotas, a gente traz o que é previsto na legislação atual. O que eu acredito que a gente possa fazer é um movimento de ampliação para atender a essa outra demanda, a essa parte da sociedade que ainda não está contemplada. Nós temos aí essa questão que é bem voltada àquilo que é proposto hoje dentro da universidade. Nós temos uma lei federal, que a gente cumpre essa lei federal para atender toda essa demanda, mas podemos ampliar no sentido de atender a essas outras pessoas, a essas outras minorias, e quando a gente coloca dessa forma, a gente pensa também em outras minorias que ainda não estão contempladas dentro da universidade. Isso é interessante, que reflete não apenas o acesso, mas na questão da permanência das nossas políticas, essa revisão das políticas internas de acolhimento, de apoio, nessa rede de apoio que é tão necessária para essas pessoas que hoje estão adentrando a universidade, mas que falta esse apoio para a permanência, é que a gente tem discutido e voltado e entendido que é necessário políticas próprias para atender a essas minorias. Nós temos um programa como o POC, que assiste, né, o público LGBT,
mas nós precisamos ampliar esse atendimento, seja até por meio de ouvidorias, um acolhimento melhor, mais humanizado das demandas que são apresentadas e, da mesma forma, desenvolver ações no sentido de divulgar o sentimento de pertencimento, da participação dessas pessoas junto à comunidade e, principalmente, ao respeito. O respeito começa com o olhar com as pessoas, como elas são tratadas e acolhidas na universidade. Nós precisamos ter um ambiente... A universidade, por si só, já é plural. E aí, nesse sentido, temos outras políticas que necessitam aprimoramento, que é a questão da atualização do nome nos registros acadêmicos, da mesma forma no encontro de saberes, para que a pessoa seja reconhecida pela identidade que ela tem, pelo nome que ela deseja. Então, a gente precisa aprimorar esses canais de comunicação junto à universidade para poder acolher as demandas e ter um contato direto, ser uma reitoria acessível, justamente para poder escutar as demandas, buscar o acolhimento e da melhor forma possível. E, além disso, esse reconhecimento, ele perpassa também na capacitação das pessoas que estão aqui recebendo, na questão do desenvolvimento, através de seminários, através de palestras, de como acolher da melhor forma a questão principalmente do respeito ao outro, para que ele possa se sentir pertencente ao UFOP, independente, né, de qual parcela da população vem, de que forma que está chegando, o respeito de ser chamado e reconhecido, por exemplo, pelo nome que ele ou ela entende que ele se reconhece. Isso é pertencimento, é eu ser respeitado, é eu estar aqui e ser reconhecido da forma como é, e não da forma que a sociedade me vê. Certo, obrigada. Agora a gente vai para a última pergunta. Na primeira pergunta, vocês tinham dito sobre diálogo com a comunidade ufopiana, vocês reforçaram muito isso. Então, eu queria perguntar como seria esse diálogo com a comunidade ufopiana que vocês disseram na primeira pergunta e de que forma vocês vão fazer diferente dessa gestão que está agora nessa questão do diálogo. Bem, o diálogo é um aspecto que a gente considera fundamental para que a gente consiga concretizar todas as nossas ações, as nossas propostas previstas na nossa carta-programa, porque é através dele que desse sentimento de pertencimento será construído, junto com a escuta. Isso vai se dar da seguinte maneira: nós estamos já no intuito de desenvolver agendas para a escuta, agendas da administração central, tanto com sindicatos como unidades acadêmicas. Para além disso, pensamos na possibilidade também de criar fóruns, por exemplo, fóruns dos diretores, para que a gente possa ter essa escuta mais próxima. Junto aos estudantes, a gente pretende desenvolver também momentos de escuta com o DCE. Então, a gente pretende criar uma agenda, e essa agenda que seja uma agenda que, quando a reitora, a Kátia, não puder, o vice-reitor, o Cocota, estará participando, cumprindo a agenda. Nós temos, a gente brinca muito entre a gente, uma proposta de correitoria, nesse sentido mesmo, para dar conta dessa agenda, para dar conta desse diálogo, para que a gente possa escutar e também pensarmos juntos e construir coletivamente. Além disso, o planejamento participativo, que é fundamental e que a gente entende que esse planejamento, a partir do momento que nós temos um engajamento de todos que estão dentro da UFOP, é isso que leva a essa construção de pertencimento. A gente entende que é fundamental nessa questão do engajamento, essa construção coletiva. E essa construção coletiva, ela só acontece com o diálogo. Essa escuta com a agenda,
quando não houver agenda, nós também estaremos mais próximos, no sentido de andar mesmo pelos campos, tanto em Mariana, como em Ouro Preto, como em João Molevade. Isso é necessário, esse olhar cuidadoso em relação ao outro e essa construção mesmo coletiva, participativa. Essa agenda que a gente propõe, ela é apenas o pontapé inicial, porque a gente acredita que a partir do momento que a gente tem isso já programado, as outras ações e atividades acontecerão de forma natural. Kátia apontou muito bem, nós precisamos de uma reitoria de portas abertas. E para além de ser uma reitoria de portas abertas, nós precisamos uma reitoria presente. Não tem que gastar só de sapato, tem que estar nos 3 campos, justamente entendendo e sensibilizando com as demandas que são apresentadas pelos técnicos, estudantes e docentes. E quando for construir políticas, quando a gente leva uma pauta para o Conselho Superior, tem que ter uma participação de toda a comunidade, dos representantes que estão ligados diretamente naquele normativo ou numa política que vai ser apresentada para toda a universidade. Justamente para que isso não seja imposto à comunidade, mas que seja uma política construída de forma orgânica com todos os representantes de nossa universidade. Então foi essa sabatina com a Chapa 1, com a Kátia e com o Cocota. Muito obrigada pela participação de vocês. E se quiserem falar alguma coisa para encerrar, podem ficar à vontade. Bem, nós agradecemos a oportunidade de ter esse bate-papo com vocês. E fazemos um convite que vocês entrem, acessem as nossas redes sociais, conheçam a nossa carta-programa e se apaixonem como nós pela UFOP e no desejo dessa UFOP. A UFOP que desejamos é uma UFOP muito além do que nós temos hoje. Esperamos que vocês também possam desejar. Pode falar. Você também? Você não vai, não? Eu pensei que estava concluindo, mas tudo bem. Porque aí você fala rapidinho e a gente pede um voto pra gente. E a UFOP que desejamos é uma UFOP que tem inovação, acolhimento das pessoas, sentimento de pertencimento, bem como seja políticas de sustentabilidade aplicadas e que nós tenhamos uma representatividade de todos vocês que estão nos assistindo. Vote Chapa 1. Kátia e Cocota. Sextou. Sextou, gente, sextou.